Então, eu sempre achei normal não ter dinheiro. Eu sempre achei normal. Eu recebia meu salário, ele caía no Bradesco, o Bradesco pegava uma parte, ou pegava tudo, e aí eu renovava o empréstimo para pagar no outro mês. Era sempre assim. Sempre assim. Há muito tempo. Eu era acostumada já com isso. Eu não parcelava em milhões de vezes, mas eu parcelava. Meu Deus, minha vida era cartão de crédito. Tudo na minha vida era meu cartão. Eu não sabia a cor do dinheiro. Tinha noite que eu dormia e eu acordava do nada, assim, e não conseguia mais dormir. E aí eu ficava pensando, eu digo, como é que eu vou pagar esse cartão? Onde é que eu vou achar 5 mil reais para pagar esse cartão daqui para segunda-feira? Porque eu não sabia nem quanto era que eu ganhava, assim, eu não me lembro da era do meu salário entrar todo, assim, na conta. Sim. Não me lembro. Quando a gente tem acesso ao nosso salário, ao nosso dinheiro, a gente sente que pode fazer por nós, a gente consegue manter a nossa dignidade, a nossa vida normal e a gente pode ajudar outras pessoas. Eu sou Joel, eu sou funcionária pública, sou professora do estado de Pernambuco e eu moro numa cidade do interior de Pernambuco, chamada Lajedo. Lajedo, olha só. Agora vamos lá. Me conta, como é que você veio parar aqui na minha rede social? Como que você conheceu essa maluca aqui que bate na mesa? Como que foi? Então, eu sempre gostei de seguir educadores financeiros, porque eu sabia que eu precisava de educação financeira. Uhum. Só que de uns tempos para cá, as coisas ficaram bem sérias. Eu acho que da pandemia para cá, as coisas ficaram bem sérias mesmo. E eu vi que eu tinha que mudar alguma coisa na minha vida, urgente. Só que eu não sabia o que fazer. Eu tentava de todas as formas, inclusive o ano passado até, foi um ano que foi muito estranho, porque eu recebi muito bônus, muito dinheiro extra, eu ganhei dinheiro extra. E eu não consegui sair das dívidas. Eu digo, meu Deus, tem alguma coisa errada comigo. Eu achava que tinha alguma coisa errada comigo, porque era para eu ter pago. E eu não usava esse dinheiro para esbanjar com outras coisas. Era só para pagar cartão, para pagar empréstimo, para pagar tudo. E eu não conseguia sair. Aí um belo dia, eu acho que uns 10 dias antes de ter a semana MDZD, no começo de novembro, você apareceu no YouTube. Aí eu comecei a assistir. Foi no YouTube que você me viu a primeira vez? Foi no YouTube, você com cabelo cacheado, faz tempo, eram uns vídeos antigos, uns vídeos longos, mas eu vi que fazia muito sentido. Por exemplo, outros educadores financeiros já falavam da proteção salarial. Eu sabia que eu precisava proteger o salário, só que eles não diziam como. E aí eu vi que você deu mais suporte com relação a isso. Aí eu digo, essa daqui faz sentido. O que acontece? Cara, eu fiquei chocada agora que você caiu nos meus vídeos antigos. E muito provavelmente foi ou de consignado ou de cartão de crédito. Eu tenho uns 3, 4 vídeos que são muito bombados lá no YouTube, porque é um tema, né? E realmente são vídeos muito antigos. Meu cabelo era até aqui, cacheado. Mas deixa eu te perguntar, porque eu lembro que quando vocês entram no método, eu faço várias perguntas para vocês. E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, assim, cara, e aí? Devendo mais de 3 cartões, limite, empréstimo, conta pra gente como é que estava acontecendo de verdade no momento que você falou assim, putz, tem alguma coisa errada, né? O que estava acontecendo que fez você sair do modo, tá tudo normal, tô pagando as contas e não tá sobrando, mas vamos tocar o barco? O que aconteceu? Conta pra mim o que você estava vivenciando naquela época. Então, naquela época, que foi em novembro, né? Porque eu entrei no curso em novembro. Naquela época, novembro, no caso, tá, gente? Naquela época, 60 dias atrás. Faz 2 meses. Faz 2 meses que eu entrei no curso.
Então, eu sempre achei normal não ter dinheiro. Eu sempre achei normal. Na minha vida inteira era normal na minha casa não ter dinheiro. A gente pagava as contas básicas e a alimentação sempre foi sagrado. Lá em casa a gente tinha que se alimentar bem. Isso aí tinha que acontecer. E eu segui isso pra minha vida, assim. Eu pagava um cartão com outro. Eu recebia meu salário, ele caía no Bradesco, o Bradesco pegava uma parte, ou pegava tudo, e aí eu renovava o empréstimo para pagar no outro mês. Era sempre assim, sempre assim. Há muito tempo, eu era acostumada já com isso. Eu vivia de empréstimo, assim, eu recebia o salário, pagava o que eu devia e fazia de novo, entende? E tinha limite também na conta? Como é que era? Negativo ou não? Não, o limite da conta não estava negativo, mas por isso, porque o salário caía, eles pegavam o salário e aí eu renovava, Aí renovava. de novo. Exatamente. Aí os cartões, quando entrava um dinheiro extra, eu pagava mais, assim, dos cartões. Só que quando chegou outubro, novembro, eu não tinha mais do que fazer. Eu digo, meu Deus, eu não aguento mais isso. Eu não aguento mais. Eu estava cheia de planos e tal. Só que eu tinha recebido um dinheiro maior, um bônus, E ainda assim eu não conseguia quitar o que eu devia. Meu Deus, o que é isso? Foi aí que eu entendi que eu só estava pagando juros. Era Porque só você parcelava. Mas e você chegou a parcelar a fatura de cartão? Parcelei. Eu não parcelava em milhões de vezes, mas eu parcelava. Eu parcelava, meu Deus, minha vida era cartão de crédito. Tudo na minha vida era no cartão. Eu não sabia a cor do dinheiro. Mas agora me explica um negócio. Tá, você só usava cartão. Mas se você tinha seus cartões, como é que foi que os seus acabaram e você pegou da sua mãe? Como é que foi essa história aí? Porque assim, eu meio que administro o cartão da minha mãe, que ela não sabe usar os aplicativos e tal. E ela tem um cartão que ela não usa, e o limite é bem alto. E eu sou dependente dela em um desses cartões. Certo. E aí, minha filha... Só que é o cartão da minha mãe. Eu sempre priorizei pagar o cartão dela. Apesar dela não usar e tal, mas era o cartão dela. Eu não podia deixar de pagar e deixar sujar o nome dela. Não. Então, a minha prioridade era essa. E quando chegou o mês de outubro, novembro, eu vi que eu não tinha mais de onde tirar dinheiro para pagar o cartão da minha mãe, nem o meu cartão. E eu não queria pegar dinheiro emprestado com ela, entendeu? Eu não queria pedir dinheiro a ela. Ela me daria, ela me emprestaria, mas eu não queria mais isso. Eu moro sozinha, a 400 quilômetros de distância da minha mãe. Enfim, eu não... Sabe, né? Agora eu vou te fazer uma pergunta mais íntima, tá? Por quê? A nossa história é um pouco parecida. Ela é um pouco parecida. E eu falei assim, cara, que engraçado, a gente tem elementos parecidos na nossa história. Quando a gente tem um vínculo assim com a nossa família tal, e você, por exemplo, se tá só no seu ombro é uma coisa. Cara, onde que doeu em você, além de você bagunçar a sua vida, bagunçar a vida da sua mãe? Cara, como é que você tava se sentindo nessa hora, assim? Um lixo, uma fracassada. Tava me sentindo uma fracassada. Meu Deus do céu, como é que eu sou capaz de fazer isso? Como se eu tivesse cometido um crime muito grave, entendeu? Eu digo, eu tenho que ser punida por isso, porque era uma coisa, eu não conseguia entender. E assim, eu não conseguia entender. A gente entra num looping assim, e Jô, eu sempre pergunto para as pessoas, porque eu sei que quem está assistindo a gente aqui está passando por problemas bem semelhantes. E a gente, além de ficar tenso, estressado, normalmente tem aquelas coisas, eu perco o sono, eu fico mais irritada. E eu sempre falo para as pessoas, é muito comum você estar com dívida, alguma coisa do seu emocional não ficar legal. Você teve isso? Você teve alguma coisa assim que você falou, putz, isso aqui tá me atrapalhando no meu trabalho? Alguma coisa aconteceu? Isso eu não sei de você. Então, eu já tomo medicação. Eu já tomo antidepressivo e lítio há anos, né? Porque eu já tenho problemas, né? Certamente essas medicações me ajudam.
Mas tinha noite que eu dormia e eu acordava do nada, assim, e não conseguia mais dormir. E aí eu ficava pensando, eu digo, como é que eu vou pagar esse cartão? Onde é que eu vou achar 5 mil reais para pagar esse cartão daqui para segunda-feira? Porque eu não tinha mais como fazer consignado. Eu não tinha mais como renovar, porque a gente que é servidor público, infelizmente, a gente tem acesso a muito crédito. Isso é horrível. Na verdade... A gente financiaram um carro no meu nome, Dagi. O carro é do meu pai. Só que pro banco é meu. Como? Eu tinha certeza que não iam. Como foi que abriram um limite para financiar um carro zero? Eu ganho pouco, minha renda é baixa. Falta de análise de crédito, né? O que eu sempre falo, o banco empresta meio que de forma indiscriminada e na hora que a gente pega, a gente não fala isso. Não, banco, não me empresta o dinheiro, né? Ninguém fala assim, banco, você me deu um limite de 40 mil, eu ganho só 10. Não, banco, isso está errado. Ninguém fala isso, né? Pois é, eu vi que não estava normal. Eu digo, isso não está normal, meu Deus. Aí em algumas noites, sim, eu acordava do nada e não conseguia mais dormir. E eu tenho certeza que era por conta disso. Preocupada, mais com o cartão dela, porque a dívida é alta no cartão dela. Para mim é alta. Sim. Era alta, sim, né? Foi sua prioridade, né? Assim, eu vi que você trouxe esse assunto e de uma forma bem sutil, tá? Que eu não quero entrar muito nisso, porque eu sei que as pessoas não têm muito conhecimento, né? Mas existem algumas coisas de cunho psicológico que fazem com que a gente tenha episódios de ir lá e comprar, ir lá e gastar. São vários, não é só o seu. Você descobriu isso antes da dívida, e assim, é como eu falei, eu não quero entrar muito nessa parte psicológica, porque né, é uma coisa de que um profissional vai mexer. Só que eu percebo que isso é pouco falado, que a depressão ou que outros transtornos, eles causam esse comportamento de uma hora você... vou lá e vou gastar. Você conseguiu, assim, identificar que essa era uma das coisas que estavam fazendo com que seu cartão aumentasse cada vez mais? Sim, eu disse a você, né, no meu... Acho que é no... Qual é o nome daquilo que a gente faz? Raio-X. Raio-X, isso. Eu tenho um transtorno bipolar. Mas o meu transtorno bipolar não é do tipo clássico, que as pessoas têm depressão, fases de depressão e fases de mania e euforia. Eu não tenho a depressão, a fase da depressão. Eu só tenho a fase da mania e da euforia. E nessas fases, a gente fica muito impulsivo. E uma das coisas que eu fazia, porque eu já tenho esse diagnóstico há anos, então eu sei disso, que eu tenho que me controlar nessa questão. Eu sempre gastei com viagens. Eu fazia altas viagens que eu não tinha dinheiro para fazer. Mas eu ia lá, fazia um consignado gigante e passava tudo no cartão. E chegava de uma viagem e já fazia outra. E sempre me endividava. Sempre, sempre, sempre. Eu nunca fiz uma viagem sem me endividar. Nunca. Aí eu parei de viajar na pandemia. Não teve todo mundo como, só brincar. E por isso que eu falei... Por isso que eu falei que eu ia falar de uma forma bem sutil, porque eu não tenho propriedade, né, e nem permissão para falar, mas assim, é muito comum. E assim, são atitudes de compulsão de compra, vou fazer isso aqui, vou parcelar em 10 vezes, e não só no transtorno de bipolaridade, como outras coisas, mas eu percebo que é um assunto velado, assim, né, mas dentro desse raio-x, se eu coloco a palavra lá, transtorno, são vários. Então, não é incomum, só que não é o maior número, né? A gente tem de tudo um pouco. Tem gente que separou, tem gente que teve um familiar doente. As causas do endividamento são várias. Agora, são várias, na verdade. Agora, vamos avançar um pouquinho mais, tá? Eu lembro que você me falou algo que me chamou bastante atenção. Porque você, assim como eu, não tem, entre aspas, não tem um pingo para dar água, não tem filho. E todo mundo fala assim, não, imagina, já não tem problema, nem filho ela tem. Só que você me trouxe algo que você começou a ser tomada por uma preocupação de nem sequer dar conta de cuidar dos 8 gatos que você tem, que é uma vida, e de você ter que voltar para casa dos seus pais. Algo que aconteceu comigo. Eu queria que você me falasse um pouco como é que foi essas suas preocupações com relação a isso. Era o meu maior medo. Eu digo, meu Deus, se eu continuar desse jeito,
ou eu recebo um aumento, porque na minha cabeça era assim, eu preciso receber um aumento, porque se eu recebesse um aumento, aí eu ia ter mais dinheiro e mais não sei o quê. Só que o problema não é o aumento. O problema é que eu estava no superendividamento, que eu tinha que como se fosse um balde furado, que eu tinha que tapar aquele balde para a água não escorrer mais e aí eu poder me controlar. E o maior medo que eu tinha era esse. Eu digo, meu Deus, se eu continuar desse jeito, eu vou ter que voltar para casa da minha mãe e do meu pai. Eu com 40 anos de idade, não posso. Com Deus me livre, porque você não tem liberdade. E é uma humilhação. Você voltar para casa da sua mãe. Uma vez eu tive que voltar para casa dos meus pais, porque eu estava sem conseguir andar, porque eu tenho espondilite anquilosante para completar. Eu tava muito mal, eu estava sem andar, eu não conseguia fazer nada em casa. Então eu precisei passar uma fase lá para me tratar. Mas depois que eu melhorei, eu voltei para minha casa. E eu tinha muito medo disso. Deus me livre, pavor. Eu digo, meu Deus, e meus gatos, eles vão viver de quê? E quando as pessoas, né, têm esse apego, assim, por ter bichinho, por qualquer coisa, as pessoas pensam assim, são gato, doa, mas são vidas, né? E eu vou além, tá? Curiosamente, eu tenho um aluno que também tem uma história parecida com a sua. E eles são dois cachorros. E uma das cachorrinhas dele agora tá com câncer, e ele teve, ele teve que tomar uma decisão assim, ou eu pego a cachorrinha e sacrifico, ou eu pago o tratamento. E graças a ele estar fora do caos financeiro, ele está conseguindo pagar o tratamento, né? O nome dela, o nome da cachorra chama Sirigaita. Chama Sirigaita o nome da cachorra. Então, assim, não é assim, beleza, é claro que quem tem filho é uma coisa, mas não tem peso e medida, cada um sabe o que é importante pra você. E eu também tive que voltar, tá? Diferente de você, como eu não vi, assim, uma possibilidade de solução, no momento que eu falei assim, cara, tá faltando 20 mil pra eu pagar esse empréstimo, que foi o último empréstimo. Eu vou voltar pra casa da minha mãe, porque aí eu economizo eu te pagava 1.500 de aluguel na época, porque eu tava um rolo, eu tinha que me separar, um rolo da minha vida, né? E aí eu falei, não dá pra eu pagar esse aluguel. Eu tava trabalhando num banco mais chiquezinho, que era o Select, eu já tava ganhando 8 mil reais. Aí eu falei assim, cara, agora que eu não tenho mais aquela parcela maior, eu vou conseguir pagar esse restinho de dívida de trás pra frente. Eu vou voltar pra casa da minha mãe. Eu nunca contei pra minha mãe, porque eu passei 4 meses na casa dela. Eu passei 4 meses na casa dela e foi assim, foi uma experiência que... Enfim, não gosto de lembrar porque foi muito ruim. E assim, como ela não sabia, ela não sabia. Então eu não contava que era por causa de dinheiro, sabe? Ela não sabia e eu acho que até hoje, eu falei, mãe, você sabe que... Ela falou, sim, tá, mas mãe nem liga. Pra ela até gostou, por ela eu ficava. Mas pra mim foi muito forte. Então eu me lembro disso. Eu acho legal a gente falar isso. Só que, agora me conta. Beleza, chegou aqui no meu conteúdo gratuito... e participou da semana. Cara, o que você viu? Porque eu tô aqui agora preparando a galera para a semana, né, que vai acontecer, você se inscreveu. O que você viu? O que você bateu o olho e falou, opa, peraí, tem solução sim pro meu caso. Como é que foi isso para você? Então, antes de falar disso, você tinha 20 e poucos anos quando você voltou para casa da sua mãe, da Gélia. Eu tenho 39, eu não posso voltar para casa da minha mãe. Concordo. Da minha mãe por falta de dinheiro. Como assim falta de dinheiro? Sou concursada. Não tem como, tá? Um negócio meio estranho. Quando eu cheguei na semana, que assim que eu conheci você no YouTube, já teve uma semana. Meu Deus, é muita coincidência. Ela vai abrir um curso, e eu não tenho dinheiro para pagar o curso, porque eu não tinha, naquele mês ali, eu não tinha pago o cartão. Eu não tinha de onde tirar dinheiro para pagar o cartão. Só se eu pedisse a minha mãe, e eu não ia pedir. Certo. Porque eu já estava devendo o cartão. Aí eu não tinha. Mas aí quando eu vi as suas explicações, eu acho que foram 3 dias. 3 aulas. Foram 3 aulas. Fazia muito sentido. Fazia total sentido. E eu sabia que aquela era a minha chance, a resposta às minhas orações. Mas eu tinha que fazer aquele curso de todo jeito. Mas eu quero saber o seguinte, antes de você contar sobre isso, eu sempre gosto de chamar vocês para perguntar assim, o que você viu na semana que tinha coincidência com o seu caso? Que você falou assim, putz, isso aqui se aplica pra mim. O que você conseguiu ver? Você consegue lembrar assim, o que você conseguiu levantar de informação, fazendo a semana, de clareza? Como é que foi?
na semana, a primeira coisa foi proteção salarial. Porque o banco pegava uma parte gorda do meu salário há uns 2 anos. Que era uma renegociação de um empréstimo sem garantia. Sim. E eles diziam que o era baixíssimo, baixíssimo. E eu acreditava que era baixíssimo, baixíssimo. Só que não era. Era tipo... Era para pagar mais que quase o triplo do valor. E eles pegavam isso direto da conta corrente, porque a minha conta salário era espelhada na conta corrente. Então a primeira coisa foi a questão da proteção salarial. Eu digo, meu Deus, se eu começar a receber o meu salário sem o banco pegar, eu tô rica? Eu tô rica porque eu vou conseguir pagar tudo que eu preciso? E também você explicou de forma clara na semana que tinha como a gente negociar pelo valor justo. Você explicou que é valor justo, que não é justo você pegar 10 mil e pagar 30. Realmente isso não é justo. Isso ficou muito claro para mim, só que eu não sabia como fazer. Eu sabia que era possível, porque as pessoas chegavam e diziam, e você entrevistou pessoas, eu digo, não é possível que isso não seja verdade. É verdade, se eles conseguiram, eu também consigo. E também você falava sobre muitas normativas e você citava o número das resoluções e não sei o quê. Eu digo, então ela sabe o que está dizendo. Ela sabe. Entendi. Que outros educadores financeiros não falavam disso. E você falava de Bacen, de Procon, e de... Eu digo, é por aí o caminho, é por aí. Mas você aí sabe... Mas você sabe que teve uma coisa que você falou que me chamou a atenção. Por quê? Tem uma coisa que eu falo, inclusive, na semana. Proteger o salário não é dar calote no banco. Você estava com essa intenção? Como é que era isso? Não, Dashi. Até porque eu já tinha ido no banco várias vezes. Dashi, eu já tinha feito muita ligação no banco. Porque esse empréstimo especificamente, eu já tinha pago o empréstimo. Era um empréstimo com valor, eu nunca vou esquecer esse valor. Era um valor original de R$ 8.850. E eu já estava na casa dos... Eu já tinha pago esse valor, mais uns R$ 7.000. Eu já tinha ligado, meu Deus, durante a pandemia. Eu digo, meu filho, pelo amor de Deus, como assim? Eu vou ter que pagar isso até o final. Eu tentei quitar de trás para frente, tentei antecipar. Mas eles, não, senhora, não só tem essa opção para a senhora. Claro, né? Eles pegavam dinheiro sem esforço nenhum. Eu digo, cara, isso não é justo. Isso não é justo, eu quero pagar um pouco só mais. Porque eu já paguei o valor que eu devia. E eu já paguei R$ 7.000 a mais. Esse empréstimo era o que eu mais odiava. Tirava, tipo, te deixava com raiva, pelo que você tá me passando aqui. Mais uma pergunta. Essa conta do valor justo, você fez na semana? Ou você já tinha feito antes? Não. Eu fiz durante a semana a conta do valor justo, que faz total sentido. E outra coisa que eu fiz durante a semana que eu esqueci, o SCR. Registrado. O registrato que a gente... Menina, ainda bem que eu tava sentada. Eu tava nessa cadeira, porque senão eu tinha caído. Na hora que você tava falando, eu fui fazendo. Você tava falando na semana como eu pego o registrato. E eu já fui fazendo lá no .gov, aí eu já tinha tudo aquilo. E eu consegui ver. Eu vi os meus débitos antigos, as coisas antigas que eu tinha feito. E que não tinha... Eu nunca dei prejuízo a nenhum banco. A nada. Tava tudo limpo, limpo, limpo. Eu vi... Há 5 anos eu vi. Eu vi os últimos 5 anos. Do seu registrado. E aí... Foi. E aí vi o último, né? Quando eu vi... Eu digo... Eu tô devendo isso tudo? Como é que eu tô devendo isso tudo com o salário que eu tenho? Como foi que eu cheguei? Tem o carro embutido aí, né? Que é meu pai que paga, que o carro é dele. Eu nem sei dirigir. Nem habilitação eu tenho. Mas, enfim, é muito dinheiro. Eu fiquei passada com aquele registrado. E eu vou até dar uma esclarecida aqui, que é o seguinte. A gente tá falando sobre as vitórias que a Joel... Vitórias não, né? As descobertas que ela teve participando da Semana Mais Dinheiro Zero Dívida. Ela participou da semana e uma coisa que acontece que é muito engraçado, porque eu peguei aqui uma informação que você me deu na tua matrícula, né? Sobre o teu endividamento. Você achava que era metade? Porque você falou que viu que era aquilo tudo, mas você achava que era menos? O que você achava?
Eu não tinha noção. Eu não tinha noção de quanto eu devia. Eu achava que eu devia. Porque, assim, 80% dos meus débitos, digamos assim, é de consignado. É tudo consignado. Sim. Então, consignado, desconto em folha, não é um débito. Os cartões, tem o meu cartão, e tem o cartão da minha mãe, que era o pior. O cartão da minha mãe não estava no registrado, Sim. que é da minha mãe. Meu Deus do céu. Mas, em compensação, tem o carro, é como se ficasse no lugar do carro. Eu não tinha noção de quanto eu devia. Eu não tinha. E assim, eu achava que eu não estava numa situação tão... Porque meu nome estava limpo, por exemplo. Sim. Não estava limpo. Sim. Só que a que custo, viu? A que custo meu nome estava limpo? Pagando um cartão com outro, pagando juros há anos pro Bradesco. Há anos, há milênios, e vivendo de empréstimo. E é engraçado, porque esses dias eu fiz uma live sobre isso, falando o custo de ter o nome limpo. Porque as duas coisas são ruins. Quem tá mantendo o nome limpo... E assim, alguém fez um comentário aqui, eu acho bem legal eu pegar essa linha aqui, porque eu entendo as pessoas terem essa dúvida, e é por isso que eu chamo vocês. Joelma, eu tenho mais de 2.000 conteúdos na internet gratuitos, e na semana eu dei um mapa na sua mão. O mesmo mapa que eu vou dar pra galera. Mesmo mapa. A semana vou entregar, vou mostrar, porque o método é um só, né? Não tem como eu inventar uma semana. A semana eu vou mostrar o caminho. Eu mostro cada etapa desse caminho. Cara, eu mostrei tudo, te entreguei tudo, mostrei as etapas, coloquei as resoluções no papel. Lembra que tinha o material? As resoluções que você falava que eu não falava o número, né? Que o pessoal da internet não fala o número. Cara, o que te fez olhar nessa situação caótica, sem dinheiro para pagar o cartão? O que te fez olhar e falar assim, cara, eu não vou continuar sozinha, quero entrar no método Mais Dinheiro Zero Dívida? Como é que foi se confrontar com essa decisão? E logo no começo, você falou bem assim, meu Deus, ela vai vender um curso e eu não tenho dinheiro. Como o colega acabou de falar aqui. Então eu queria que você me dissesse um pouco como é que foi isso na tua cabeça, com detalhes mesmo, sabe? Eu falo sempre pra galera, preto no branco, pra vocês entenderem a jornada que ela passou. Eu disse, eu tenho que entrar nesse curso. Eu fiz uma coisa que eu nunca faço. Eu só fiz uma vez na vida. Eu pedi o cartão do meu irmão emprestado. Eu só tinha feito isso uma vez na vida. E o meu irmão não me emprestou. Ele não quis me emprestar. Eu não disse para que era, mas ele não quis me emprestar. Só que eu fiquei falando com o pessoal da sua equipe. Eu disse, minha filha, eu não sei se era Franciane, eu não sei quem era. Franciele, era uma Fran. Eu disse, minha filha, pelo amor de Deus, eu tenho que entrar. Eu tenho que entrar porque eu sei que existe solução, só que eu não vou saber fazer sozinha. Eu vi que você falou sobre cartas, sobre T1, sobre T2, sobre T3, sobre são técnicas que, como é que eu não tinha condições de saber. Eu já tinha ido na agência milhões de vezes. A minha gerente é um amorzinho. Ela já tinha me explicado. Eu já tinha feito saque. Eu já tinha solicitado portabilidade, inclusive. Eu já tinha solicitado a portabilidade, só que nunca dava certo, o Nubank não aceitava. Por quê? Depois eu descobri por quê. Porque o CNPJ da empresa não era o que vinha no meu contra-cheque. Quem tem o CNPJ da empresa era a gerente da minha conta. E ela me deu. Ela me explicou, ela disse, olha, esse empréstimo vai continuar sendo debitado da sua conta salário. Eu disse, eu sei disso, mas eu sei que eu preciso, a primeira coisa que eu preciso fazer é a portabilidade. Então, muita coisa eu já tinha feito, só que eu não sabia mais o que fazer. Eu não sabia mais como prosseguir. Então, eu disse, eu preciso dessas cartas, eu preciso dessa ajuda, porque sozinha tem como você fazer só, mas eu não tinha tempo, eu tinha que fazer isso rápido. Era isso que eu ia te perguntar, porque as pessoas, beleza, né? Eu dou o mapa lá na semana, falo, ó, você vai passar aqui, e para negociar, você vai negociar de acordo com o teu caso. Então, você vai pedir o valor justo disso aqui, o consignado vai por aqui, só que, de fato, a pessoa vai ter que consumir o meu conteúdo gratuito
durante o caminho, porque ela vai ter dúvida. Dúvida surge a todo momento, a gente tem dúvida, né? Só que assim, Jô, cara, e é bem isso mesmo que eu pergunto para as pessoas. Você é esperta, você é extremamente esperta, cara. Toda vez que eu conversei com você, você é super esperta. Você é ligadinha, né? E você me falou que você já estava muito decidida, você colocou aqui para mim no raio-x que você já estava decidida, que você não duvidou, assim, do método. Mas, cara, que tava no meio de uma pindaíba, né? Por que você não falou assim, cara, vou tentar sozinha? Por que você não foi para esse caminho? Porque eu já vinha tentando sozinha há muito tempo. Dágio, o ano de 2022, como foi um ano político, a gente ganhou muito dinheiro. A gente ganhou dinheiro extra, a gente ganhou um monte de bônus, um monte de não sei o quê, um monte de quê, e eu não consegui sair das dívidas. Eu não consegui ficar com meu salário. Eu não consegui. Entendi. Hoje, se eu tivesse sozinha, eu não consegui. Eu fazia, meu Deus, eu tenho um caderno só sobre contas e orçamentos e não sei o quê. Mas eu não conseguia sozinha, ficava só patinando, porque o banco, eles têm um sistema que eles enredam você, eles prendem, você não consegue, é muito cruel, é muito cruel. E aí eu digo, não, eu não tenho mais condições, porque eu ia ficar sem férias, sem 13º, sem salário de dezembro, sem nada. Eu ia ficar sem nada. E você tava bem na época do 13º, né? Porque você entrou no método em novembro. Agora, deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos lá. Agora, eu sempre faço essa pergunta aqui no começo, e eu me esqueci de fazer. 60 dias passado, né, dessa semana Mais Dinheiro Zero Dívida, que você me conheceu, tal... Eu quero te fazer a seguinte pergunta. Você saiu daquele caos e seu salário tá sobrando? Sim! Dani, quando eu entrei no curso no dia 22 de novembro, eu nunca vou esquecer essa data. Não foi no dia 20, porque eu não consegui cartão. Não foi no dia 21, porque eu só fiquei... Não dava certo no meu cartão, que não tinha limite. Até que no dia 22... Fran conseguiu passar uma parcela. Ela passou uma parcela no meu cartão. E aí eu já tive acesso ao curso. Eu digo, menina, eu chorei, Dágia, eu fiquei tão emocionada. Ai, meu Deus, eu fiquei muito feliz. Eu, meu Deus, eu não acredito. Dágia, eu consumi todo o conteúdo do seu curso, aquele conteúdo obrigatório do início, em uma semana. Foi muito rápido. Eu engoli, assim, eu fiz todas as aulas em uma semana, meu Deus. E aí já fiz mapa de dívida e reset, não sei o que, tudo aquilo. Eu não colocava foto na comunidade, não, porque eu sou aluno coelho. Eu tinha muita pressa. E quando, no mês de, acho que uns 2 dias, eu coloquei isso na comunidade. Uns 2 dias depois, quando eu já tinha conseguido o CPF correto, veio uma mensagem: sua portabilidade foi aceita no Nubank. Eu, meu Deus, já estava no Nubank. Só que eu precisava completar a proteção salarial, né? Todos aqueles passos, 31, 34, 30, um monte de carta. Milhões de cartas. Para de exagerar, mulher, são só 9. São 9, muita coisa. Agora, no meu caso, eu não precisei usar as 9, porque eu não tenho financiamento imobiliário, essas coisas todas. Senão vai parecer que é um trem muito complicado, pô. Não é 9 cartas, porque tem gente que tem aquele monte de dívida. Vai pegar documento. As cartas estão prontas. Eu só fiz preencher. Eu tenho uma pasta aqui no computador, MDZD, tudo. Tudo, minha filha. E aí eu preenchi, linda e maravilhosa. Marquei a data de ir no banco. Fiquei esperando as implementações. E quando eu recebi meu salário, o salário de novembro, o empréstimo estava ok. Eles não iam debitar de nada. Mas o de dezembro, eu já tinha ido lá, eu já tinha solicitado questão de mudar do débito automático para boleto. Expliquei que estava num super endividamento, expliquei que não tinha mais como pagar, que se eu continuasse pagando, eu não ia ter o que comer. Eu expliquei tudo. Você já tinha ido lá pedido para negociar, né? Eu já tinha ido várias vezes, eu tinha ligado muitas vezes. E
o gerente, foi no dia do jogo que o Brasil perdeu. Lembra daquele jogo? Dia 9 de dezembro. O gerente olhava pra mim com uma cara de nojo. Uma cara de nojo. Ele tava querendo me matar. Quando ele pegou as cartas assim... Ele tava querendo me matar. Mas, enfim, fiz todo esse processo. E eu recebi o meu 13º. Eu recebi o meu salário. Eu recebi as minhas férias. Eles não mexeram, porque eles disseram desde o início, mesmo que você faça a portabilidade, a gente vai mexer. E eu pedia, por favor, não faça isso, porque eu preciso desse dinheiro para comer. Mas eles disseram, mas a gente tem que fazer, senhora, porque você assinou, não sei o quê. Só que aí eu mandei as cartas e eu falei bem sério com eles. E fiz Bacen e fiz Procon. E eles não mexeram no salário. Foi assim, foi muito emocionante nesse dia, porque eu não sabia nem quanto era que eu ganhava. Assim, eu não me lembro da era do meu salário entrar todo, assim, na conta. Sim. Não me lembro. Mas e aí? Agora eu quero saber isso. Você ficou super feliz e tal, mas se o pessoal tá assistindo aqui já tá pensando, então eu já sei, vou dar o calote pro banco, é só fazer portabilidade, tira o salário do banco. E aí, não, eu sei que não é isso, tá? Mas quero te dizer assim, ó, o pessoal que tá assistindo não sabe o que tá acontecendo de fato. E aí, assim, você conseguiu proteger seu salário. Eu vou voltar nessa questão de negociação, ó, a Marilza já tá perguntando se é milagre, tá? Mas eu quero... Parece, Marilza. Parece-me. Quando eu vi, eu tirei, na hora, eu tava lavando roupa aqui, atrás, e vi uma notificação do Nubank, porque o dinheiro já caiu no Nubank. Sim, eu vi. E eu não entendi que era o meu salário. Eu olhei, eu digo, que dinheiro foi esse que depositaram? Será que foi minha mãe? Porque minha mãe, de vez em quando, faz uns depósitos aleatórios, assim. Eu já expliquei a ela que não pode mais fazer. Porque, né? Mas era meu salário integral. DAGE. Na hora eu printei, coloquei na comunidade. Eu fiquei muito emocionada. Parece um milagre. Só que não é um milagre. É técnica, é conhecimento. São informações que o banco retém e não passa pra gente. Ninguém passa pra gente essas informações. São direitos nossos. Sim. A gente tem o direito de ter o nosso salário e negociar as dívidas de forma decente. Exato. E é isso que eu ia te perguntar. Inclusive, tem uma galera aqui perguntando do consignado. O consignado não sai da folha, eles foram debitados normalmente, né? Sim, consignado normal. O consignado é debitado na folha, não tira. Só que o que acontece? Do jeito que a Joelma estava, ela estava refém do banco. O salário dela caía na calada da noite, pegava ali, né? Mas eu quero voltar aqui, Jô, e dizer para as pessoas assim, tá? Quantos dias depois, Jô, de proteger o seu salário, você mandou as propostas de negociação para o banco? Ixi, pouquíssimos dias depois. Eu acho que antes de eu chegar na agência de fato, eu já fiz o comunicado da T6. Entendi. Com o banco de conta salário T6. Eu não fiz T1 em nada. Eu fui direto para T6. Quando você terminou aquela implementação, aquela aula, e você disse, faça assim, faça assado, faça assim, mande. Mande Bacen e mande Procon. Aí eu já fiz. Na mesma hora. E fiz um saque. Sim. Primeiro tem que fazer o saque, né? Porque Sim. a gente tem que ter o protocolo dizendo, ó, eu preciso negociar. E aí no dia 9 de dezembro, que foi o dia que o Brasil perdeu aquele jogo, eu fui no banco e levei as cartas pessoalmente. Que o gerente ficou com ódio. E eu gosto de explicar esses detalhes porque às vezes assim, então tá, ela é só não pagar, né? E hoje eu fiz uma live sobre isso, né? Agora sim, né? Protegeu o salário, mandou a primeira proposta de negociação. Agora eu quero saber o seguinte, o que seu salário sobrar e mandar a proposta de negociação para o banco, né? Estar em negociação com o banco. Cara, o que não estava sendo possível antes e que agora está sendo possível na sua vida? Eu vou falar isso, mas deixa eu falar só antes. Em dezembro, eu mandei o comunicado da T6,
que foi aquela primeira implementação, manda o comunicado. E aí eu fiz o reset e eu vi que os meus débitos com o banco detentor da minha conta salário não é exorbitante. Exorbitantes são os meus consignados e o cartão da minha mãe. Mas o meu dá para pagar com reset, porque sobra um dinheiro, dá para pagar. E aí agora em janeiro eu já mandei a proposta de pagamento. Eu mandei tanto para o cartão BMG, que é consignado, mas eu mandei para o banco, para o Bradesco, dos empréstimos e do cartão, a proposta de pagamento, a forma como eu posso pagar. Então foi muito, muito rápido. E aí eles ficam entrando em contato e tal. Ó senhora, porque eles nunca aceitam, né, no começo. Não, eu sempre falo isso, né? São ciclos de negociação. Então, assim, o que eu sempre digo para as pessoas é que sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar, eu digo que é um caminho. É um caminho, literalmente falando. Tem algo que você me falou, né? E sempre que eu chamo os meus alunos para entrevista, eu não sei o que eles vão me falar. Né? Eu não combino, né, Jo? Eu não fico combinando. Ai, não, você vai falar isso essa hora. Eles falam, eu brinco com eles que eles falam até mais do que deveria. Daí eu falo assim, se deixar, eles falam assim, 3 horas aqui. Porque eles falam mesmo, eu brinco, né? Não é brincadeira, vocês podem falar o que quiser. Mas eu quero te dizer assim, cara, a pessoa, o salário sobrou, tá já no caminho. Cara, o que você conseguiu fazer que parece bobo, né? Parece simples, e que fez, assim, sua vida meio que voltar pro eixo e você falar, pô, agora eu dou conta. Eu tô com dívida? Tô. Não vai acabar do dia pra noite. Mas agora eu dou conta. De ir no mercado e comprar à vista. Comprar à vista, com Pix. Que eu só comprava com cartão. Cartão. Porque eu não tinha dinheiro. Eu tinha o dinheiro que entrava do meu salário e o banco pegava e eu pegava emprestado e não sei o quê. Não tinha dinheiro, meu dinheiro ali. Entendi? Então era no cartão, porque no outro mês, quando o salário caísse, eu ia pegar e pagar o cartão de novo e continuar comprando. Então eu fiz mercado só com Pix. Eu comprei as rações dos meus gatos só com Pix. E uma coisa que eu tava precisando muito comprar, que eu disse a você, era minhas lentes de contato. Porque eu sou muito míope, eu tenho miopia e astigmatismo, e a minha lente de contato é bem cara. E eu não tinha dinheiro para comprar. Ou eu usava de novo o cartão da minha mãe, que eu não queria fazer isso. Eu já estava no último parzinho de lentes, porque são 2 caixinhas com 6 lentes cada. Eu estava no último par de lentes. Eu precisava muito da minha lente. E aí a primeira coisa que eu fiz, quando meu salário caiu, foi comprar minha lente. Eu comprei no Pix também. Eu fiquei muito emocionada. Muito, muito emocionada. E também comprei os materiais escolares de Lauane. Comprei uma mochila linda para ela. Porque como eu sou professora, eu dou muito valor a essa questão de material escolar. Eu acho muito importante o aluno ter. E essa família que eu te falei é uma família bem pobre, que mora num sítio aqui da cidade, numa zona rural. E aí eu chamei Lauane, a mãe dela e tal. Aí a gente foi, vamos passear, a gente tomou sorvete. E aí eu levei ela numa loja e ela escolheu a mochila que ela queria, uma mochila linda. E depois a gente foi comprar caderno, caneta, marca-texto. Enfim, eu fiz tudo no Pix. Uma coisa simples, mas eu ia dar um jeito de comprar. Mas ia ser no cartão, eu ia ficar devendo. De novo. Foi muito bom, foi muito bom. Esse mês de janeiro. Eu sempre digo que além do Horizonte, tem um lugar onde é possível negociar as dívidas, onde o seu dinheiro sobra, onde você pode fazer o que é importante para você. Foda-se se os outros acham supérfluo. Cada um com seus problemas, cada um com seu cada um. Como é que é essa vida do outro lado, além do Horizonte? Como é que você tá? Como é que você tá se sentindo? Como é que foi ajudar essa criança? Eu tô me sentindo leve. Tô me sentindo... Quando a gente tem acesso ao nosso salário, ao nosso dinheiro, a gente sente que
pode fazer por nós, a gente consegue manter a nossa dignidade, a nossa vida normal, e a gente pode ajudar outras pessoas. Você, por exemplo, minha gata agora, Lúcia, a mais novinha, precisava da castração e eu não estava com dinheiro para castrá-la. A veterinária castra para eu pagar depois, porque ela é bem minha amiga e, enfim, eu sou cliente dela há muito tempo. E eu sou uma boa cliente, porque eu tenho 8 animais e ainda levo outros. Ela ia fazer, só que deu um problema na cirurgia e tal, ela precisou refazer essa cirurgia. Eu trouxe essa gatinha para casa hoje. Então foi um gasto bem extra, não foi só o gasto da cirurgia. E aí você ter o recurso para isso, meu Deus, dá uma sensação de que, poxa, meu trabalho vale a pena, sabe? Eu acordar cedo e... Porque eu consigo fazer coisas por mim e fazer coisas por outros, pessoas, animais. É uma sensação de dignidade que eu não estava tendo, não. E também você consegue vislumbrar, assim, porque hoje em dia eu já vislumbro os meus consignados quitados. Eu tenho muitos consignados pequenos, valores baixos, e tenho 2 que são mais altos. Mas esses pequenos, assim, não vai ser difícil de pagar. Entendeu? Então eu já vou ganhar mais do meu salário, que eu estou deixando com o banco por causa do consignado. E não vou mais fazer dívida para viajar. A próxima viagem que eu for fazer, eu vou juntar o dinheiro primeiro para poder viajar. Olha só. E, inclusive, né, eu estou muito feliz de ouvir você. Como eu falei, né, eu sempre honro muito a vida de vocês virem aqui e dividir o tempo de vocês. E, assim, eu gosto bem de marcar isso, sabe? Você escreveu para mim, bem assim, ó, vou tentar pegar aqui, porque eu coloquei aqui que você me escreveu no raio-x, tá? O que é raio-x, né? No método tem uma ficha que eles mandam para mim com um relato da vida deles, como é que tá, o que eles esperam, tal, para que eu possa acompanhá-los, né, tem essa ficha deles, né? E aí você escreveu para mim qual que era o resultado que você esperava ter com 30 dias. E nem foi 30, né? Espero ter conseguido proteger meu salário, porque meus empréstimos são descontados na conta. Espero conseguir pagar o cartão da minha mãe e negociar as minhas dívidas. Pagou o cartão da mãe? Tá tudo certo? O cartão da mãe tá tudo certo, porque... eu não falei também isso. Eu consegui resgatar um seguro prestamista. Não era um valor alto, mas era dinheiro. Consegui resgatar na Caixa, porque eu tenho 2 empréstimos pequenos consignados na Caixa. E eu consegui um seguro prestamista. E aí, com esse seguro prestamista, eu paguei uma entrada do cartão da minha mãe. E tem uma aula, eu acho que foi no... Eu não lembro se foi na semana, se foi no método, nas aulas. Eu sei que você diz, observe, analise todas as contas que você tem, todos os dinheiros que você tem e todos os débitos em Serasa, em Boa Vista, né? É o nome daquela outra coisa. Você manda a gente fazer uma limpa de tudo, pra gente saber todos os lugares que a gente tem conta. E eu tinha conta na Sicredi, só que eu não sabia que eu tinha um dinheiro lá. Cota capital. Eu não sei que dinheiro é aquele que apareceu lá, que estava investido. Eu acho que foi de algum consignado que eu fiz na Sicredi. E eu deixei uma parte. É a cota capital, é o valor que você coloca e vai pagando para ter a conta lá, não é? Mas do meu como é o nome? Do meu contra-cheque, desconta um valorzinho da Sicredi, só que é muito baixinho. Quanto que você recebeu de seguro prestamista, de devolução? Foi uns R$1.000, foi pouco dinheiro. E eu juntei com mais de 1.000 e poucos reais que eu tinha na Sicredi. Não, mas assim, porque tem gente que recebe 10 mil de seguro prestamista. Só que esses empréstimos da Caixa são pequenos. Por isso que eu vou conseguir pagar. Quem recebe 1.000 de seguro prestamista já é muito. Quem recebe 10 mil de seguro prestamista tem uma puta de uma bomba na mão.
Esses dias eu vi 60 mil num contrato. Significa que a pessoa teve 60 mil reais financiado dentro do contrato. O banco devolver não diminui a dívida, né? Eu explico isso lá na semana. Então, a devolução é uma mera reparação. Então, tem gente que fica assim, ai, tô triste porque eu não tenho seguro prestamista. Eu falo, acorda, se você não tem seguro prestamista, foi porque você não foi lesado, né? Então, é importante que isso fique claro. E aí, quando ela fala assim, eu peguei pouco dinheiro. Cara, foi R$1.000 de seguro prestamista e R$1.000 que estava parado lá no Sicredi. Você não lembra, mas bem provavelmente foi cota capital que você deu na hora de abrir, porque a cooperativa pede. Mas aí você pegou esse dinheiro e conseguiu pagar o cartão de sua mãe. Aí eu dei a entrada no cartão da minha mãe. Eu dei a entrada. O restante, eu conversando com a moça do Itaú, o cartão da minha mãe é do Itaú. E aí eu falei, moça, e tá. Eu vi naquele... No Banco Central, que você pede pra gente ver a questão dos juros, dos cartões, dos bancos e tal. E eu disse, olha, o juro de vocês está tá muito alto. A média de juros tá essa, porque aqui no Bacen, mamãe. E aí, menina, foi só citar. Ela já veio com uma proposta melhor. Bem melhor. E aí ela dividiu. Fez um parcelamento tradicional, mas já estava bem melhor a proposta, em 5 parcelas. E aí eu já paguei 2. Eu já estou quase me lembrando. Mas o objetivo nesse cartão, tá tudo engatilhado, é fazer uma T8, é uma troca de dívida. Que eu estou caminhando para fazer essa troca de dívida. Mas assim, tá tudo encaminhado já. E você tá pagando, né? Não deu nenhum prejuízo pra tua mãe, não fez nada errado. E aí eu acho que é importante falar algumas coisas aqui. Você precisou entrar na justiça? Não, nada de justiça. Eu nem sei entrar. Então, eu nem sei como é que você entra na justiça. Você precisou pagar alguém pra fazer pra você ou você aprendeu a fazer? Eu aprendi a fazer, inclusive ensinei a minha chefe, ela tem um empréstimo também consignado na Caixa. E eu disse a ela, eu tenho certeza que tem seguro prestamista embutido. Tenho certeza, vai lá buscar. Batata. Eu aprendi a fazer. Porque a Caixa faz seguro prestamista embutido, sim. O gerente quase dá na minha cara. Ficou com muito ódio quando eu fui lá cobrar. O banco não é errado sozinho, né? As pessoas também não leem os contratos. Então a gente tem que assumir nossa responsabilidade, ver o banco, que também os erros do banco, e olhar tudo, né? Olhar as duas coisas. E eu sempre gosto de trazer esse balanço para não ficar assim, só o banco que erra. Quem não leu o contrato também erra. Então agora arrumar, né? Fazer diferente daqui para frente. E aí eu tenho uma pergunta para você, Jô. A gente passou aqui por toda a tua trajetória, né? Então eu tô bagunçada, acho um vídeo na internet, venho para tal semana, mais dinheiro, zero dívida, protejo o meu salário, vejo que é possível sair do caos financeiro, decido, sem ter dinheiro para nada, eu decido dar um jeito e conseguir, foi atrás 3 dias para conseguir entrar no método. Entrou, ela falou que ela é uma aluna coelho porque ela faz muito rápido. Tem aluno que faz um pouquinho cada dia, tem aluno que faz muito rápido. Então, cada um é de um jeito. Eu falo que não importa o jeito de cada um. Protegeu o salário sobrou, comprou o mercado à vista. Olha toda essa trajetória que você rodou. Então, assim, eu lembro quando eu chamei ela para entrevista, ela, mas já? E aí eu falei assim, sim, já, olha seu salário sobrando, cara, a sua história no método, né? Olha como que você tá em paz agora, então sim, eu vou te chamar agora. E eu quero te perguntar ponto de vista, pra falar pra galera aqui, cara, você viu o método por dentro, você participou da semana, você teve a opção de pegar o mapa com tudo que eu mostro lá e seguir sozinha. Cara, quando você olha hoje, com tudo que tem dentro do método, com o que você aprendeu, enfim, ter suporte, uma série de coisas, cara... O que você diria para a Joelma se ela quisesse simplesmente falar assim, cara, eu vou fazer sozinha, vou continuar aqui, vou fazer um negócio aqui? Qual que é o seu ponto de vista com relação a isso? Sabe, não é sobre mais dinheiro, zero dívida. O que você enxerga mesmo? Eu diria, Joelma, não vai dar certo.
Não vai dar certo você fazer sozinha, minha filha, porque você já está tentando fazer sozinha há muito tempo. Dagi, faz muito tempo que eu estava tentando sair das dívidas. Que eu não estava comprando coisas e vestidos caros do que eu gosto, né? Mas eu já não estava fazendo isso há muito tempo. Eu digo, meu Deus, eu preciso... É o que eu fiz com os dinheiros extras que eu recebi em 2022. Foi só para pagar dívida. Não dá certo sozinho, não dá certo. O banco é muito forte. O sistema é muito... Eles são muito poderosos. Cara, e depois que a gente tem esse conhecimento, que a gente fala com o gerente, ou que a gente faz um saque ou um Bacen, é como se a gente estivesse falando igual para igual. Eles não enganam mais a gente. A moça do cartão, por exemplo, do Bradesco, porque eles ligam oferecendo as propostas, né? Ah, mas olha, se a senhora pagar uma parcela mínima, não sei quando, não sei quando, joga para o futuro, né? A senhora já pode ter de volta, porque eu cancelei o cartão, óbvio. Eu cancelei esse cartão, que eu não posso ter cartão durante muito tempo, eu não sei lidar com cartão. Aí a senhora já pode ter de novo o seu crédito. Eu digo, não, obrigada, moça, não quero mais crédito. Você já vai... Porque eu não posso ter crédito com vocês, eu não quero mais. Eu quero pagar o que eu devo, e eu vou pagar tudo que eu devo por um valor justo. Vocês aceitam a minha proposta? Enfim, eles têm uma lábia que eu cairia nessa lábia novamente. Eu iria dividir, juntar tudo e dividir. Eu ia fazer a mesma coisa. Porque eu não tenho qual é a outra saída que o banco oferece. Nenhuma. Então, eu diria para Joelma, minha filha, tem que mudar, porque se você faz as mesmas coisas sempre, como é que você vai ter resultados diferentes? E eu queria te agradecer mesmo por você ter feito esse relato. E agora até eu vou fazer um negócio diferente aqui com você. Eu não te avisei que eu ia fazer isso. Então agora, como sua professora, eu só vou jogar a bomba no teu colo. Brincadeira. Eu tô vendo algumas coisas aqui, eu acho legal comentar aqui, né? Uma pessoa colocou bem assim, porque se você paga com cartão, você ganha milha. Hoje, controlando tua vida financeira, tendo teu reset, que é uma coisa simples e tal, por exemplo, você pode voltar a usar cartão de crédito, só que você, olhando para a Joelma do futuro, você acha que daqui quanto tempo, mais ou menos, você vai estar mais educada para poder voltar? O que você vê para o futuro? Por exemplo, para aproveitar essa parada de milha, né, que é usar o cartão para ganhar milha, que é bom sim, mas para cada pessoa, né, cada perfil. Como é que você vê isso aí? Eu usava o cartão da minha mãe para juntar milha. Inclusive, eu tenho R$900 para receber. Do dia 31 de janeiro, vai cair na conta da minha mãe, porque o cartão oficialmente é dela, de milha, que eu vendi. Eu tenho milhas. Eu usava milhas e tal, eu vendia. Só que, cara, nada se compara com você ter o seu dinheiro e usar o seu dinheiro. Eu não tenho condição de ter cartão, eu acho que nos próximos 2 anos. Eu preciso fazer uma desintoxicação geral e ter só Pix, e o dinheiro ali, e manter nas caixinhas e juntando para pagar os consignados. Os consignados pequenos é mais fácil de pagar, bem mais fácil. E também para fazer as viagens que eu tanto quero, mas eu não vou ter cartão nem tão cedo não quero cartão não. E aí eu quero comentar aqui com quem usa cartão e fala, meu Deus, eu quero milha. Eu não ensino isso, tá, gente? Não é minha parada aqui. Por quê? Uma pessoa que entrou no endividamento, a Joelma não é santa. Ela cometeu erros. Ela mesma falou aqui, eu tinha um problema, eu comprava de forma inconsequente. E ela tá literalmente, cara, nem vou usar o termo, uma reabilitação. Eu tenho essa história toda registrada no meu YouTube. Eu voltei a usar cartão há 2 anos. E já saí das dívidas tem 8. Então, assim, demorou muito pra eu falar assim, vou voltar. Não porque eu não controlaria, mas é porque eu era muito feliz pagando no débito. Eu falava, cada dia que eu ia e pagava no débito, eu reafirmava
aquela nova da GL, que não tinha dívida, que era organizada. Cara, quando eu abro o meu SCR aqui na frente de todo mundo e mostro, a única coisa que eu tenho é meu cartão de crédito, porque hoje eu uso cartão, eu acumulo milha, aprendi essa parada de milha, mas porque eu não tenho dívida, eu não tenho consignado, não tenho outras coisas, então eu me organizei para isso. E eu não tenho mais esses comportamentos que eram da GL do passado, né? Eu do passado, eu do presente e eu do futuro. E aí, uma outra coisa que eu quero perguntar, Jo, é porque aqui, né, você tá contando a tua história. Uma mulher que é solteira, que gosta de gatos, que tem a sua profissão de professora, que gosta de ser professora, pelo que você me fala, você gosta de ser professora. E tem uma pessoa aqui, né, comentando sobre golpe e tal. Cara, qual que foi tua percepção vendo a história dos colegas, né? Porque a gente não abre os dados financeiros de ninguém lá no curso, não tem essa coisa de, expõe sua vida aí para todo mundo, mas os colegas compartilham. Inclusive tem alguém aqui perguntando de golpe, e tem vários colegas que infelizmente entraram no curso porque caíram em golpes, além de ter um monte de dívida, caíram no golpe do consignado, e não tem muito o que fazer, né? Porque é um golpe, você não vai conseguir prender o estelionatário, vai ter que resolver, porque você caiu no golpe porque você é desinformado. Desculpa falar o bom português, tá? Talvez a pessoa vai me odiar, mas você caiu no golpe porque você não sabia como se proteger de um golpe e que não tem dinheirinho fácil, barato. Portabilidade é só com gente conveniada. Então eu sei que tem gente aqui. Como é que é, Joelma, ver assim, por mais que você não sabe os dados financeiros dos colegas, porque isso só eu tenho acesso, mas como é que é ver histórias de pai e mãe de família? Não sei se você viu aquele casal que deve 1 milhão no plantão. Como é que é essa percepção assim para você? Eu achei interessante, porque tem todo tipo de gente na plataforma, né? No curso, e no plantão e nas implementações, tem todo tipo de pessoas. Tem pessoas que ganham um salário mínimo, tem muitos funcionários públicos, tem policiais, tem professores, e tem gente, tipo, bem rica. Tem gente bem rica no curso e que tem dívidas de, meu Deus do céu, que são absurdos, assim, tipo, tem gente que diz, de seguro prestamista eu resgatei 40 mil reais. Eu digo, meu Deus, imagina o tamanho do empréstimo que essa criatura fez para resgatar só de seguro prestamista de 40 mil reais. Eu te respondo, 400 mil. Meu Deus. São 30, eu sei que caso que você está falando. São 20 anos renovando consignado. Até que chegou uma dívida de 400 mil. 20 anos renovando consignado e pode? Tem 55? Faz conta. Ela entrou no serviço público jovem. Você já é mais velho. Eu sei que caso que você está falando. Então, assim, para você ter uma ideia, a colega compartilhou lá na comunidade exatamente por isso. Porque ela é uma pessoa que a vida dela era normal. Todo ano renovava consignado. Renovava. Aí, cada vez ia fazendo, o seguro prestamista ia aumentando. E aí, no último que ela fez uma espécie de unificação de dívida, que eu falo que é um erro. E aí, no novo contrato, liquida o anterior e aí faz um novo seguro prestamista. Então, é um absurdo, 40 mil. E quando você fala rica, o que você está chamando de rica? É que ganha um salário mais alto, né? Não, eu acho que tem pessoas que têm muitas condições financeiras, que ganham muito dinheiro. Tem gente no seu curso, que ganha muito dinheiro, de verdade. Mas não sabe lidar com dinheiro. Não, mas o que é muito dinheiro? Fala aí, o que você acha que é muito dinheiro? Quero ver sua visão. Sei lá, tem gente que ganha 20, 30 mil e tá super endividado. Bobear, o seu salário sobra mais do que quem ganha 30 mil, 20 mil. E tá todo mundo lá, tipo, no mesmo barco, só que pessoas com problemas diferentes. Por exemplo, tem gente que tem problema com carro, tem gente que tem problema com casa, muita gente com problema de financiamento imobiliário, que já tem não sei quantas casas e comprou outra. Enfim. Aí você tem hora que diz, você precisa dessa casa? Você precisa disso? Que tem não sei quantos carros, que tem não sei quantos o quê, e tá sem ter o dinheiro para pagar a luz. E eu perguntei pra Jo, porque eu não tenho a percepção que vocês têm. Pra mim, Jo, vou ser sincera com você, tá? Eu vejo uma média de, por mês,
200 resets por mês. Cara, eu não sei exatamente qual é a sua renda, porque eu vejo no computador, não preciso decorar, e eu não sei exatamente quanto é a renda do casal que eu tenho no método, que infelizmente deve R$ 1.100.000 juntos, e eu também não sei exatamente a renda do meu aluno que teve um golpe financeiro de R$ 390 mil. Então, no caso, ele caiu no estelionato de investimento, ele pegou o dinheiro, colocou numa empresa de investimento e é um golpe e o dinheiro sumiu. Por que eu não sei? Por que eu não decoro a renda dessas pessoas? Por que isso não é tão relevante? Porque no final das contas, é bizarro como a pessoa que ganha 20 mil, o salário dela faz o reset, ela consegue pagar todas as contas e fazer sobrar ali 200 mil reais, R$ 200, R$ 500. A maioria dos resets, a pessoa paga todas as contas e sobra entre 200 mil, algumas 2 mil, se tiver uma renda mais alta. E o como é louco que uma Adriana da vida, que ganha R$ 1.000, também faz sobrar 200. Então, você pega, eu tenho uma aluna querida, que é a Fátima, e eu tenho liberdade de falar aqui, a Fátima tem um salário líquido de R$ 14 mil. Líquido. Eu lembro, de fato. Líquido. E assim, ela é muito aberta. Eu sempre falo para ela, Fátima, você me permite compartilhar? Então, assim, em alguns casos, os alunos são muito solidários. Eles falam, Dagi, pode falar meu nome, pode falar por quê. E eles falam muito, porque ele fala, Dagi, o mundo tem que saber disso. E é uma pessoa que, com um salário de 14 mil, por toda a estrutura de vida, pela idade, os cuidados que são necessários na idade, as despesas, um plano de saúde para uma pessoa de 55 anos é no mínimo R$ 1.200. E é louco o quanto que eu olho é o reset. Eu não vou olhar a renda, porque de verdade, se você ganha 1.000, né, se você ganha 10 mil, os problemas de vocês só mudam de tamanho. Mas quando a gente põe na ponta do lápis é a mesma coisa. Eu gostei de ouvir sua percepção e eu acho que deve ter contribuído também para a galera aqui, porque às vezes a gente acha que o nosso caso é muito diferente. Eu queria até te fazer essa pergunta, esqueci de fazer essa pergunta. Ver o caso das outras pessoas, né, igual eu estou mostrando aqui o seu, te fez ter mais esperança, não estar sozinha, estar em comunidade? Eu sempre gosto de perguntar isso para vocês, porque normalmente as pessoas falam, meu Deus, porque os outros vão saber da minha vida financeira, e não tem isso, né? Vocês são um grupo de apoio mesmo, vocês se ajudam, não essa coisa de, vou ter que postar os meus dados aqui. Como é que foi? Isso te ajudou? Não, na comunidade a gente não posta os dados. A gente posta as conquistas, as coisas que a gente conseguiu na comunidade do Facebook, por exemplo. É muito bom, porque eu conheci pessoas lá e assim que eu cheguei, uma menina falou sobre o BMG. Eu consegui negociar o cartão consignado e tal. E eu estava na metade das aulas, eu tinha acabado de chegar. Meu Deus, como é isso? Em que aula ela fala sobre negociar o cartão consignado? Porque eu não aguento mais esse cartão consignado. Eu já tinha ligado milhões de vezes no BMG. Eu digo, meu filho, pelo amor de Deus, isso não acaba nunca. Mas eu só tive clareza, de fato, que não ia acabar nunca depois de entrar no curso. Eu não sei se você falou na semana, mas é uma dívida, você chama de dívida câncer, que não acaba nunca. E aí eu fiz o cálculo de quanto já foi descontado ao longo de 2 anos do meu salário. Quanto já foi descontado? Cara, eu já paguei o que eu devia. Eu já paguei o que eu peguei emprestado. Já tá bom. E aí eu ligava e eles diziam que não tem essa opção de parcelar o cartão consignado. Mas foi na comunidade. Foi a primeira coisa que eu vi na comunidade. Assim que eu cheguei. Uma menina dizendo, consegui parcelar o cartão consignado. E aí fiz amizade com ela. E ela já foi me ajudando também. E disse onde estavam as aulas. Porque eu fiz o seu curso todo em uma semana. E consegui outras coisas através da comunidade, porque o pessoal vai dizendo o que é que tá dando certo, como é que tá dando certo, e a gente vai se apoiando e vai batendo palma um pro outro e dando força um pro outro também. A gente não coloca lá exatamente os nossos dados, a gente vai colocando nossas conquistas. E é muito engraçado, eu gostei de te ouvir, obrigada, porque realmente, né? Quando começou a leva de negociação com o BMG, que era um banco muito, muito duro de negociar. O Daicoval continua muito duro de cartão consignado. Pra você ter uma ideia, hoje eu vi um cartão consignado, tá? Um saque de 13 mil, a pessoa paga 1.000 por mês só de mínimo. E a dívida não diminui. A pessoa fez o saque, né? É porque o mais comum é o saque.
Mas Eu tem os fiz. dois. Mas de E aí, 13 mil. 13 mil paga Misericórdia. 1.000 todo mês na folha, né? Vai ter que ser a dívida prioritária porque tá arrancando R$ 1.000. E um salário muito bom, inclusive. Então, quando você olha todo esse contexto, né? E aí eu te perguntei isso porque às vezes você acha que seu caso é cabuloso e aí vendo essas histórias aqui, eu até ia te perguntar, Jô, quais são os bancos assim que você tinha, ela tem vínculo de consignado e tal? Tô aqui estendendo a entrevista porque eu acho legal compartilhar isso também. De consignado, todos. Todos de consignado. Muitas instituições? O meu, acho que são 6. Eu só descobri todas as instituições que eu estava devendo no Registrato. Porque eu não tinha nem noção. O meu banco oficial é o Bradesco. O banco da minha conta salário. Mas agora eu recebo no Nubank. Mas eu tenho consignado no Bradesco. Tenho consignado na Sicredi. Tenho consignado na Caixa. Tenho cartão consignado no BMG. E tem uma coisa que eu não sei exatamente o que é, mas é consignado também. É um tipo de cartão consignado que chama-se Cred Sexta. Famosa que eu só vim descobrir o que é no Registrato. Que é uma coisa que eu tenho que pagar, porque é muito pouco. O valor é muito baixo para eu quitar isso aí. Mas são 6. São 6 bancos. Eu tenho um relacionamento com 6 bancos. E aí, tem lá no curso, assim, eu falo, né? Na semana eu falo que não importa o banco e tal. Mas você viu, assim, algum banco que não dá para negociar? Você viu eu falando, assim, que não dá para negociar com esse banco? Como é que é isso? Dá para negociar com todos. Se a pessoa tiver as armas. Porque no BMG, por exemplo, meu Deus do céu, milhões de vezes eu tentei, e não existe essa opção, senhora, não está tendo essa opção, senhora, não está tendo essa opção. O primeiro Bacen que eu fiz, eu não fiz Procon ainda, eu estou com o Procon aberto, então eu só abri um Procon para o BMG. Eles já mandaram uma proposta de parcelamento da dívida e daquelas 2 opções, que eu não sabia se era possível. Eu achava que só era possível você parcelar a dívida com o mínimo, com o valor básico que tem que você pagar todo mês. Mas eles mandaram a opção com o valor mais baixo, para que eles descontem um valor mais baixo. Eu digo, já é possível, BMG, que não era possível. Tá tendo essa opção, mas senhora? Já está tendo essa opção. Eu não aceitei, porque não é um valor justo ainda, mas eu vou continuar tentando até dar certo. Olha que bonitinho. Então, assim, e isso que eu quero dizer aqui, ó. Quando ela consegue sair do caos, o salário sobra, o foco vira todo para as negociações. Não precisa mais ir atrás de dinheiro para fazer mercado, para conseguir pagar os gatos, a ração dos gatos, não precisa mais pegar cartão emprestado da mãe. E aí, de fato, é um caminho, né? Negociação é o pilar que fica ali até que você... Então, você pega aí uma dívida de R$1.100.000, não vai ser em 60 dias que a pessoa vai negociar todas elas, né? Então, é literalmente um caminho e você se desaprisiona do banco. Então, assim, mas te agradecer muito pela sua generosidade de doar, né? 1h20 aqui do teu tempo. O pessoal gostou aqui. Que as pessoas possam ver através da sua história que mesmo devendo 6 bancos, mesmo enrolada com um monte de cartão, mesmo, é possível sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar. E eu queria que você deixasse assim, ó, vou deixar você encerrar, se despedir e deixar uma mensagem para quem está aqui assistindo a gente. Então, pessoal que está assistindo, eu sei que muitos de vocês acham que isso é mentira e que isso é golpe. Mas, enfim, ou você continua do jeito que você tá, ou você confia no método e segue o método. O método não é fácil. Não é. De verdade, eu consumi o conteúdo do método vorazmente, assim. Porque eu precisava muito daquilo. Fazia tempo que eu precisava daquilo. Então, com uma semana... eu já entendi, me situei e fui fazendo o que tinha que fazer e fiz rápido mesmo. Tem gente que faz mais devagar, né? Mas não tem outra saída. Eu não vejo outra saída para você que está super endividado. Para você que até não está super endividado, mas se o banco paga todo o seu salário,
você tem que fazer alguma coisa, meu filho, porque isso não vai melhorar, isso não vai mudar, e é daí do fundo do poço. E antes que chegue no fundo do poço, cara, no mínimo, assista a semana, porque só na semana você já vai conseguir fazer muita coisa, muita coisa. Eu peguei meu registrado, porque eu não sabia o que era isso. Você ensinou na semana. Eu já consegui fazer a portabilidade durante a semana. Quando eu entrei no curso, com 2 dias a portabilidade já tinha sido aceita. Então, vale muito a pena. Muito a pena. Foi a minha última dívida. Foi seu curso. Caraca, a minha última dívida no cartão. E olha só, você falou uma coisa que eu costumo falar, né? Mas assim, ó, não quero que o foco aqui, né, seja o curso, como a Joelma falou. Você vai ter a opção de decidir o que você faz. Eu quero que vocês conheçam, né, a jornada, né? E tem uma pessoa que falou bem assim, ó. Nossa, vocês falam e deixa a gente mais ansioso. E eu quero dar um conforto no teu coração, tá? Porque eu te entendo, de verdade. Então eu entendo você. Eu sempre digo que é melhor ter uma opção do que não ter nenhuma. Quando a Joelma me conheceu aqui, com o meu conteúdo de graça do YouTube, que tem muito conteúdo lá, ela estava sem dormir, ela estava devendo o cartão da mãe, sem ter ideia como ia pagar, e ela também teve essa enxurrada de conhecimento, porque é melhor ter uma opção do que não ter nenhuma. Quantas vezes a Joelma foi no banco tentar negociar, né, Joelma? Ela contou aqui na live, mostrar a Joelma é para dizer, é uma professora que tem uma vida comum, que tem seus gatinhos, que moram na cidade pequena, não é tão grande assim, né? Então, assim, é pra você falar, opa, peraí, eu tenho dívida parecida, então isso aqui tem um sentido, sabe? Então, não fique ansiosa. Muito obrigada pela sua generosidade de expor, sim, a tua situação, expor, inclusive, uma questão de saúde sua, que você parece ser muito bem resolvida com isso, mas dizer, olha, isso aqui me causou isso, eu não tenho palavras para te agradecer, e eu quero te dizer parabéns. Apesar de ser uma aluna coelho, que eu tive que puxar, tive que segurar, teve algumas vezes que eu tive, calma, Joelma, slow down, calma, vai um passo por vez. Pode ser coelho, mas não se atropela, não bate com a cabeça. Calma, vamos juntas. E quando eu vi teu resultado, eu não esperava nada diferente de você. E quem vai mais devagar, que eu vou entrevistar quem vai mais devagar, amanhã é uma coelhinha. E nessa semana tem bastante coelhinha, mas tem uma mais um passo por vez que eu vou entrevistar essa semana. Tá tudo bem também. Então recebe aí o carinho da galera, o agradecimento e que você se coloque nesse lugar de uma pessoa que estava num total caos há 60 dias atrás e que hoje, olha só, a tua dor pode ajudar outras pessoas. Porque você saiu dela pelo teu esforço, o método foi a ferramenta e você se esforçou para estar lá. Então eu sempre falo para as pessoas, você não é a sua dívida. E eu quero aproveitar a oportunidade para dizer isso para você. Você é a Joelma. Independente do problema, independente dos erros, você é essa mulher que aos 40 anos, apesar de... 39. Ah, você que falou quase 40, mas 39. Que aos 39 decidiu fazer diferente a partir de agora. Mesmo devendo muito mais do que ganhava, mesmo com tanta dívida. E eu sou muito honrada por ter vocês como alunos e pessoas tão guerreiras. E de fato, você não é mais a sua dívida. Você é a Joelma que saiu do caos financeiro e está com o salário sobrando, podendo viver com dignidade. Sim, obrigada, Dagi. Eu que agradeço muito, muito, muito. Eu sabia que um dia eu ia dar uma entrevista no seu canal, só que eu achava que ia demorar mais. Porque depois, quando eu fechar essas outras negociações, aí eu quero falar com você de novo. Mas muito obrigada, muito, muito obrigada mesmo. Tomara que o pessoal que tá aí assista a semana e faça alguma coisa, porque dá certo, dá muito certo. Que linda. Obrigada de coração, tá? Aqui, ó. Um beijo e a gente se vê, né? Porque você é minha aluna, a gente ainda tem muita coisa boa para comemorar. E quando você fizer a sua viagem, você vai voltar igual a Juliana, que vai vir amanhã. A Juliana que vai vir amanhã é a aluna que em 4 meses negociou todas as dívidas dela e do marido. 4 meses.
E assim como você, ela veio aqui, depois de 30 dias de curso, dizer que já tinha saído do caos, que o salário estava sobrando, e ela estava já negociando 4 meses, acabou tudo. A história dela é surreal. Então, em geral, eu faço 2 entrevistas com vocês. Uma de saiu do caos e o salário tá sobrando, e a outra dos sonhos, né? Realizei meus sonhos, viajei. Tem que entrevistar a Edna, que quando ela for para Fernando de Noronha. Então, tem muita entrevista boa. Ela falou que é o sonho dela ir para Fernando de Noronha. Quando ela for, ela volta. Porque, além do horizonte, é possível até planejar uma viagem, né? Mesmo pagando as parcelas da dívida, porque agora elas estão cabendo no teu orçamento. Tá bom? Sem fazer consignado. Sem fazer coisa errada, sem dar calote. Muito legal mesmo, viu? Ó, um beijo pra você. Deus Tchau! abençoe. Tchau, tchau.